Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Lê Moraes, seja muito bem-vinda a este canal. Hoje o vídeo faz parte do grupo Mulheres Inspiradoras no DIY. Um grupo de 4 artesãs que se desafiaram a fazer um projeto em comum todo final de mês. E o tema dessa vez escolhido foi a transformação de um cantinho qualquer da nossa casa. E o cantinho que eu vou transformar é esse aqui. Fica aqui na porta da minha cozinha. Ele tá desse jeito. Tem algumas plantinhas, tem algumas decorações aqui. Tem essa mesa, que é um carretel, e que eu pintei ele, né? Coloquei aqui o nome do meu marido e o meu. Tem esse painel também, lindo, que eu adoro. Eu fiz esse painel. Tem vídeo dele aqui no canal. Eu vou deixar o link dele nos cards e na descrição, para você tá vendo como que eu fiz esse painel. Tem uma plantinha aqui também pendurada num pneu. Essa varanda é bem pequenininha. Aqui tem uma rosa do deserto. Então ele tá desse jeito. E eu vou juntar alguns elementos para a transformação desse meu cantinho. O primeiro vai ser esse banco, que eu salvei da caçamba. É um banco todo de madeira, mas ele tá bem judiado, bastante sujo, todo capenga, ele está bem molengo. Ele foi montado tudo no prego, de maneira bem artesanal. E a primeira coisa que eu vou fazer com ele vai ser desmontá-lo. Vou soltar todos os pregos que já estão bem enferrujados. E para isso eu vou utilizar uma chave de fenda batendo com o martelo. E deu bastante trabalho, foram 2 martelos quebrados, mas no final missão cumprida. Tudo desmontado, essa parte aqui dos pés tá bastante danificada aqui nas pontas que vai no chão. Então eu vou fazer uma marcação aqui com o auxílio do esquadro para me poder tá cortando e acertando melhor isso aqui. E eu vou fazer isso com os 2 pés. E esse banco também tem um comprimento bem grande e eu pretendo diminuir ele de tamanho. Ele tem um comprimento total aqui do assento de 1,70 m. Essa trava aqui eu vou colocar ela de 1 metro. Fazendo isso eu corto as pontas onde que tá mais danificado na madeira. E a tábua do assento eu vou deixar ela num comprimento de 1,30 m. E eu também vou cortar essa outra peça que vai na frente do banco para dar acabamento. Do mesmo comprimento aqui do assento, que é de 1,30 m. Com todas as peças já cortadas, agora eu vou dar uma boa lixada nelas. E eu estou usando o disco flap de grão 120. Depois que eu lixei, eu dei uma boa lavada nessas madeiras. Esperei secar e agora eu vou colocar massa para madeira aqui nesses buracos onde eu retirei os pregos. Vou tapar todos esses buracos de todas as peças do banco. E eu vou juntar mais um elemento na minha transformação. Vou fazer uma transformação também nesta mesinha. Ela também é toda de madeira, é dessas que fecha, só que ela também está bem capenga e molenga. E eu também
também vou desmontar ela toda. Ao contrário do banco, ela foi montada toda no parafuso. Confesso que foi bem mais fácil para desmontar. Deu um pouquinho de trabalho porque tinha um pouco de cola e o mais difícil foi os parafusos do meio, que eles são maiores, né, mais grosso, e eu tive que serrar com a cegueta. Mas mesmo assim deu menos trabalho do que o banco. Prontinho, mesa desmontada. E com essas peças eu vou montar uma mesinha, só que diferente. Coloquei aqui no chão as madeiras que formavam o tampo e eu vou manter o mesmo tampo para minha nova mesa. A medida dele é 66 centímetros por 74,5 e é formado por 5 madeirinhas. E esses pedaços de madeira que eu tô colocando aqui por cima eram os antigos pés e eu vou usar eles aqui embaixo do meu tampo para poder travar e prender as madeiras do tampo. Eu vou fazer um quadro dessas madeiras para colocar aqui embaixo do meu tampo e eu vou deixar uma bordinha de 2 centímetros aqui nas laterais. Eu fiz as marcações lá direitinho e eu vou precisar de 2 pedaços de 62 centímetros e 2 de 65. Já cortei todas as madeiras necessárias para minha mesa e agora eu vou dar uma lixada nisso tudo. Tô usando o disco flap de grão 60 porque tem uma pintura aqui nessas madeiras e eu quero dar uma boa desgastada para poder tirar toda essa pintura. E eu vou fazer isso em todas as madeiras aqui da mesa. Agora que já lixei tudo, essas madeiras aqui que fazia parte dos pés da mesa anterior tem bastante buracos e tem alguns bem grandes por onde passavam parafusos também grandes. Eu peguei aqui um cabo de vassoura e eu vou utilizar ele para poder estar tampando esses buracos. Eu coloco a ponta do cabo de vassoura no buraco para poder marcar o tamanho da profundidade. Aqui eu tenho alguns buracos que atravessa de um lado para o outro e tem outros que vai até a metade, tem outros que mais raso um pouco. Depois eu vou cortando aqui os pedacinhos para poder estar colocando nos buracos. Depois eu venho com a massa para madeira e coloco aqui também junto com esse pedaço de cabo de vassoura. Aperto aqui bem essa massa para que ela entre aqui nos cantinhos, né? Dessa forma eu consigo tampar bem o buraco e ainda economizo massa para madeira. Deixei essa massa secar e agora eu vou vir com a lixa para retirar o excesso e uniformizar isso aqui. E já aproveitei também para poder lixar a massa que eu tinha passado aqui no banquinho. E agora eu vou começar a montagem aqui das minhas peças. Primeiro eu vou montar o banquinho. Posicionei aqui os pezinhos e vou colocar a trava, que vem aqui nesse corte na parte da frente do banco. E eu vou montar o meu banco com parafusos. Posiciono a trava aqui direitinho de um lado, certifico com o esquadro para poder ficar o mais reto possível. Depois eu venho com a furadeira e uma broca fina e vou fazer aqui o pré-furo. E eu vou colocar 2 parafusos em cada lado aqui nessa trava. Faço o primeiro pré-furo, depois eu venho com uma broca grossa para poder escariar esse buraco, para poder esconder a cabeça do parafuso. Depois é só parafusar. Agora eu coloquei a estrutura dos pés aqui no chão e vou aparafusar o assento. Posiciono ele aqui certinho no lugar. Ele vai ficar aqui sobrando nas laterais 15 centímetros de cada lado. Vou marcar aqui direitinho onde eu vou colocar os parafusos. Aqui no assento eu vou colocar uns parafusos maiores, mas vai ser no mesmo esquema, pré-furo, escariamento e depois a parafusar. E eu vou colocar 3 parafusos de cada lado. Agora eu vou colocar essa outra ripa aqui na parte da frente, que é o acabamento aqui, né, na frente do assento. Aqui eu vou colocar 5 parafusos, 2 nas laterais e 3 aqui distribuído no meio.
E para poder dar mais um reforço aqui, eu vou colocar também um parafuso prendendo essa peça aqui no pé. E vou fazer isso dos dois lados. E para firmar mais esse meu banco, eu vou colocar mais uma trava nele aqui na parte de trás. Eu peguei aqui um outro sarrafo de madeira, porque na estrutura original desse banco não tinha essa trava. Eu vou tirar aqui a medida dela direitinho, vou cortar e dar uma lixada nessa madeira. Feito isso, ela vai encaixar aqui atrás, entre os pés, logo abaixo do assento. E eu vou colocar 2 parafusos de cada lado. Dessa forma, eu finalizo aqui a montagem do meu banquinho e ele ficou bem firme e reforçado. E para aumentar ainda mais o reforço, eu vou colocar mais um parafuso aqui no assento pela parte de cima, nessa trava de trás. Banco montado, agora eu vou montar a mesa. Coloquei aqui as 5 madeirinhas que compõem o tampo e vou pegar as 4 madeiras para fazer a trava dele. E elas vão formar um quadrado aqui na parte de baixo com uma margem mais ou menos de um dedo de cada lado. Para montagem, eu vou colocar cola para madeira aqui na ponta dessas travas que vai na parte de dentro. Depois encaixo a peça aqui na outra, firmando bem, e vou prender aqui com 2 parafusos. E vou fazer no mesmo esquema do banquinho. Primeiro eu faço pré-furo, depois eu venho com uma broca grossa para fazer o escariamento e depois é só parafusar. E eu vou fazer isso dos 4 lados. Prontinho, já parafusei aqui os 4 lados da trava do tampo. Agora eu vou colocar ajeitando aqui as madeiras da trava do tampo para ficar certinho. E vou parafusar cada madeira dessa com 2 parafusos de cada lado. E a essa altura do campeonato, eu já estou doidinha de curiosidade para saber o que as meninas do grupo estão aprontando por lá. Qual será o cantinho que elas estão transformando da casa delas? E já te convido, assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá no canal das meninas para poder ver o que elas fizeram. Vou deixar o arroba delas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Conto com seu apoio para a divulgação do nosso grupo. E hoje eu quero pedir um carinho muito especial para nossa amiga Neiva Mariano, que está passando por um pedaço muito difícil na sua vida, um momento muito delicado, que ela está com uma crise de ansiedade, está com uns probleminhas lá, não está nem conseguindo postar vídeo no canal dela. Então eu peço para você hoje visitar o canal dela, assistir algum vídeo lá do canal dela, porque já tem um tempinho que ela não tem conseguido postar vídeo, mas com a graça de Deus ela está melhorando. Se Deus quiser, logo logo ela estará de volta. Então vamos lá visitar o canal dela e mandar bastante energia boa para que ela melhore o mais rápido possível. E o tampo da minha mesa já está pronto. E agora eu vou colocar os pés. E eles vão vir encaixados aqui dentro dessa estrutura. E eu vou prender eles com 2 parafusos grandes aqui do lado. Ó, o detalhe, como que ficou os pés da mesa. Aqui no pé, ó, tem o toquinho ali atrás, que a gente colocou uma trava, ó, aqui, junto com o pé, que foi aparafusado com 2 parafusos aqui do lado. Só esses 2 parafusos, 2 parafusos grandes, que atravessou o pé e chegou até aquele toquinho. Aí travou aqui. E depois nós colocamos as travas aqui embaixo no pé. Ficou uma distância do chão até a trava de 15 centímetros. Então nós marcamos 15 centímetros em cada pé. Aí eu cortei 4 ripinhas. As ripinhas era o que sobrou também da mesinha. Eram as travas da outra mesa, que ia embaixo na mesa, para poder firmar ela embaixo. Elas eram 2 ripas. Aí eu parti elas no meio, formando 4. Porque elas eram bem largas aqui, aí eu parti ela no meio e fiz 4 ripinhas. Aí eu cortei elas no comprimento, no mesmo comprimento que foi cortado
as travas aqui de baixo. Aí eu cortei, ó, 2 para poder ir aqui na lateral, no mesmo jeito das de cá. Ó, mesmo jeito, cortei. Aí nós aparafusamos com um parafuso de cada lado. Parafusou uma de cá, outra de lá do mesmo tamanho dessa, e depois, do outro lado, veio a maior, igual a de baixo. Igual a de baixo, a maior. Aí ficou dessa forma, travado os 4 lados da mesa, dando firmeza, ficou bem firme. O banquinho eu vou fazer uma pintura. Eu peguei aqui um pedacinho de madeira, um toquinho, e vou passar a tinta branca. Vou fazer uma pátina provençal. É bem simples de fazer, é só colocar a tinta no toquinho e depois vir deslizando ele na madeira, vem esfregando aqui. Aí aqui a gente vai dosando a quantidade de tinta que a gente quer, a quantidade que essa tinta vai ficar marcada, se você quer ela mais evidenciada. A gente vai passando o toquinho e à medida que for necessário, vai repondo a tinta nele. A minha pátina aqui, eu quis ela mais evidenciada com a cor branca. Essa pintura dá um efeito bem bonito, bem no estilo farmhouse que a gente ama. Para dar mais um ar de envelhecido na minha peça, eu vim com uma lixa fina e vou correr aqui por cima de toda essa pintura. Passo a lixa e depois eu venho com um pano úmido para retirar o excesso do pó. E assim ficaram os meus 2 projetos de hoje. Mas aguenta aí que eu vou te mostrar o meu cantinho, como ficou. Se liga primeiro nesse antes. E agora vem a melhor parte, que é colocar tudo isso no lugar. Que satisfação! E antes que você me pergunte, eu não passei nada nessas 2 peças para protegê-las. Fiquei em dúvida sobre o que passar, então eu quero sugestões. Coloque para mim, por favor, nos comentários o que você passaria. E esse foi o meu cantinho transformado aqui de casa. E todos esses outros elementos tem vídeo aqui no canal. Esse cachepô de madeira, a minha cabaça decorada, esse vasinho de flor. Vou deixar todos os links dos vídeos aqui nos cards para você tá vendo depois. E também não esquece de visitar o canal das outras meninas do grupo Mulheres Inspiradoras no DIY, a Deise Candioto, a Gerliane Costa e a Neiva Mariano, que tá precisando muito do nosso carinho. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te inspirado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, ative as notificações do sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!